Às vezes, o corpo continua funcionando como se tudo estivesse bem. Você levanta, faz suas tarefas, sorri quando necessário, mas, por dentro, a mente está completamente esgotada. É como se uma névoa tomasse conta dos pensamentos, deixando tudo mais lento, mais pesado. A exaustão mental não tem sinais físicos evidentes, mas é profundamente real. Não há ferida visível, mas existe um desgaste silencioso, contínuo. E o mais difícil é que, muitas vezes, nem quem sente consegue explicar o que está vivendo. Esse cansaço não é a mesma coisa que tristeza profunda ou depressão clínica, mas pode ser um caminho para isso, se ignorado. É um esgotamento sutil, mas implacável, que começa logo ao acordar, com uma sensação de peso nos ombros antes mesmo de sair da cama. Tudo exige mais esforço, pensar, decidir, interagir. O mundo parece exigir movimento, mas sua mente implora por pausa. E a luta diária para parecer bem por fora só intensifica o vazio por dentro. Essa sensação invisível pode fazer com que até pequenos estímulos do dia se tornem grandes gatilhos de irritação ou angústia. O som do celular, um e-mail a mais, ou uma conversa casual se tornam excessos num cérebro que já está no limite. Mesmo o que antes dava prazer agora soa como obrigação. E o mais cruel é que, enquanto você sente tudo isso, o mundo ao redor continua girando, como se não houvesse espaço para parar ou respirar. É nesse ponto que muitos começam a questionar sua força, sua fé, sua capacidade de lidar com a vida. Mas o que poucos dizem é que essa exaustão mental é humana, e não é sinal de fraqueza. Ela é um sinal de que você carregou mais do que deveria, sozinho, por tempo demais. Reconhecer isso já é um passo de cura. E talvez, mais do que respostas, o que você precise agora é de acolhimento e descanso para a alma. Enquanto você sente o peso da mente cansada, o mundo lá fora continua exigindo movimento, desempenho, presença. As cobranças não cessam, prazos, obrigações, expectativas sociais e até cobranças internas alimentam uma sensação constante de insuficiência. Mesmo sem forças, você se vê tentando acompanhar o ritmo acelerado de tudo e de todos. Essa pressão contínua não respeita limites emocionais. É como se pausar fosse proibido. A sociedade valoriza quem produz, quem está sempre disponível, quem dá conta de tudo. E é aí que muitos entram em modo automático, funcionando por fora e se esvaziando por dentro. Disfarçar o cansaço com produtividade virou uma armadura moderna. Você cumpre tarefas, mas não sente satisfação. Executa rotinas, mas não se sente presente nelas. E o mais cruel é que, quanto mais você finge estar bem, menos as pessoas percebem que você precisa de ajuda. Esse ciclo vicioso transforma o cotidiano em um campo de batalha silenciosa. Ao invés de acolher o que sente, você reprime para não parecer frágil. Afinal, quem tem tempo para parar e sentir num mundo que exige ação o tempo todo? Só que essa repressão emocional vai se acumulando, gerando ainda mais cansaço. Não se trata apenas de estar ocupado. Trata-se de estar exausto tentando sustentar uma imagem de força constante. É preciso reconhecer que ninguém foi feito para aguentar tudo sozinho. A vida não deve ser uma sequência infinita de entregas sem descanso. A sabedoria em entender os próprios limites e coragem em admitir que precisa de pausa. Deus não nos criou para viver acelerados, mas para sabermos quando é hora de parar e recarregar. O mundo não para, mas você pode, e deve, aprender a desacelerar. Quando a mente está sobrecarregada, os pensamentos se tornam repetitivos e confusos, como se você estivesse preso em um labirinto emocional, sem saída. Ideias giram em círculos, criando suposições, medos e cenários que talvez nunca aconteçam. Mesmo sem base real, essas projeções roubam a paz e aumentam a ansiedade. O que era apenas uma dúvida se transforma em tormento constante. E o mais difícil é não conseguir desligar esse fluxo mental. Essa prisão invisível dá forma a preocupações que se tornam cada vez mais intensas, mesmo sem fundamento concreto. Você começa a antecipar falhas, rejeições ou decepções como se já fossem realidade. Cada pensamento negativo alimenta o próximo, criando um ciclo vicioso que consome energia vital. E por mais que tente se distrair ou focar em algo positivo, a mente insiste em retornar para os mesmos medos. Parece impossível encontrar descanso interior. Conselhos superficiais como pense positivo ou é só parar de pensar nisso soam vazios diante dessa realidade. Eles ignoram a profundidade da dor emocional e o esforço que já está sendo feito em silêncio. Quem vive esse tipo de cansaço não precisa de fórmulas prontas, mas de empatia e escuta verdadeira. Às vezes, só o fato de alguém reconhecer a dor já traz alívio. Porque o cansaço da mente não se resolve com frases prontas, mas com acolhimento profundo. Viver nesse labirinto de pensamentos também gera solidão, pois nem sempre é possível explicar o que se sente. Falar parece inútil quando você mesmo não entende o que está acontecendo. Mas é justamente nesse ponto que a espiritualidade pode se tornar um farol,
uma forma de voltar ao centro, de reencontrar sentido em meio ao caos mental. Deus não rejeita quem está perdido nos próprios pensamentos. Ele entra no labirinto junto com você para mostrar que existe uma saída. Um dos sentimentos mais cruéis gerados pela exaustão mental é a culpa. Mesmo cansado, você se cobra por não conseguir descansar como deveria. Deita na cama, mas a mente continua correndo. Tenta aproveitar um momento de lazer, mas o peso interno não permite. Isso gera um conflito. O corpo precisa parar, mas a mente não sabe como. E quando o descanso não vem, surge a sensação de fracasso até nisso. As noites mal dormidas são apenas um dos sintomas. Você até fecha os olhos, mas não silencia os pensamentos. Eles se arrastam madrugada adentro. Durante o dia, a presença física não significa presença emocional. Você está ali, mas não está inteiro. Em conversas, compromissos ou tarefas simples, a desconexão interna se revela. Parece que sua mente está sempre em outro lugar, tentando resolver o que nem você consegue nomear. Esse estado prolongado de tensão emocional drena não apenas energia, mas também fé e esperança. Orar, que antes era um refúgio, se torna uma luta. Ajoelhar-se para conversar com Deus exige um esforço imenso, como se até isso estivesse fora do seu alcance. A mente saturada dificulta a conexão espiritual, fazendo você se sentir distante de tudo, até de Deus. E isso, por sua vez, aumenta ainda mais a culpa e a sensação de estar falhando. Mas é importante lembrar, Deus não espera uma performance perfeita. Ele conhece o seu cansaço e entende quando o silêncio fala mais do que as palavras. Oração não precisa ser eloquente para ser verdadeira. Às vezes, um suspiro, uma lágrima ou um pensamento sincero é tudo que você consegue oferecer. E isso já é suficiente. Deus não rejeita quem está cansado. Ele acolhe e convida ao descanso da alma, sem exigências. Em meio à exaustão mental, há um convite silencioso de Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Essa palavra não exige soluções, apenas entrega. Em vez de carregar tudo sozinho, você é chamado a confiar. Confiar não é desistir, é descansar sabendo que existe um cuidado maior agindo por você. Deus não quer que você viva esgotado tentando controlar o incontrolável. A entrega verdadeira começa quando reconhecemos que não temos todas as respostas e que tudo bem não ter. A paz em soltar o controle, mesmo que isso assuste no início. Ao lançar os cuidados sobre Deus, você tira o peso da mente e coloca nas mãos de quem pode sustentar. Não é fraqueza admitir que precisa de ajuda divina, é sabedoria. O descanso espiritual só começa quando há rendição sincera. Muitos acreditam que confiar em Deus é algo abstrato, mas na prática, é uma decisão diária de não lutar sozinho. É dizer, Senhor, eu não dou conta, então entrego a Ti. É parar de tentar resolver tudo na mente e começar a abrir espaço no coração para a graça agir. Não há necessidade de entender todos os caminhos quando se está guiado por aquele que já conhece o final da jornada. Deus não exige explicações, apenas o seu coração disponível. Esse convite à entrega é um alívio para a alma cansada. Em vez de continuar tentando controlar pensamentos, situações e sentimentos, você pode simplesmente se apoiar em Deus. Ele não está distante, observando de longe. Está perto, pronto para segurar suas mãos trêmulas. A exaustão pode continuar, mas o peso dela diminui quando você compartilha esse fardo com o Pai. E, às vezes, esse é o primeiro passo para o verdadeiro descanso. Existe uma diferença entre cansaço físico e a fadiga que atinge a alma. O corpo pode até repousar, mas quando a mente está agitada e o coração ferido, nenhum descanso parece suficiente. Esse tipo de exaustão vai além do sono. É o desejo profundo de respirar alívio, de sentir paz interior. É um clamor silencioso por descanso verdadeiro, que vai além de horas dormidas ou dias de folga. É um anseio por leveza espiritual. Nem sempre conseguimos ser fortes, e tudo bem. Reconhecer a própria limitação é um ato de humildade e fé. Deus não ama apenas a versão forte de você. Ele ama inclusive quando você está no chão, sem forças. O descanso da alma começa quando aceitamos que não precisamos provar nada para merecer amor. Quando soltamos a necessidade de sermos invencíveis, damos espaço para sermos cuidados por Deus. Buscar descanso espiritual é mais do que parar atividades. É voltar o olhar para dentro e perceber onde dói. É admitir que está difícil, que há medos, dúvidas e inseguranças gritando por atenção. É permitir que a verdade de Deus penetre nesses lugares escuros com luz e cura. Você não precisa se esconder quando está frágil. A presença de Deus é justamente refúgio para os dias em que a alma se arrasta. O descanso que Deus oferece não depende de circunstâncias ideais, mas de uma escolha: parar de lutar sozinho. A ansiedade tem o poder de roubar o presente e nos prender num futuro que talvez nunca aconteça. Você se vê preso a cenários negativos que a mente insiste em prever. Mas,
Na realidade, essa antecipação exagerada só gera desgaste emocional. A cada preocupação irrelevante, você respira menos a vida que está à sua frente, abrindo mão do agora em nome de um amanhã incerto. Essa mente programada para nunca descansar cria uma falsa sensação de controle. Ao imaginar todos os e se possíveis, parece estar preparado para qualquer situação. Entretanto, essa preparação mental constante consome energia e gera exaustão ainda maior. Você investe tempo e emoção em possibilidades improváveis, enquanto a vida real segue seu curso. E mesmo ciente disso, a ansiedade segue impulsionando o próximo pensamento, o próximo medo. É importante entender que esse desequilíbrio emocional não é fraqueza, é sinal de que algo precisa ser cuidado. A mente ansiosa pede atenção, apoio e acolhimento, e isso envolve reconhecimento de que você não precisa suportar tudo sozinho. Um simples exercício de respiração consciente ou um momento de silêncio com Deus pode interromper esse ciclo. A oração, mesmo breve, serve como uma pausa sagrada em meio às tempestades internas. Descansar a mente ansiosa implica reaprender a viver um dia de cada vez. Não é um desafio fácil, mas pequenos passos importam. Celebrar o presente, agradecer pelas pequenas vitórias e convidar a presença de Deus a cada pensamento. Viver no piloto automático pode parecer uma forma eficiente de lidar com as demandas do dia a dia, mas aos poucos apaga sua sensibilidade ao que realmente importa. Quando a mente está sempre ocupada e os pensamentos não param, você deixa de perceber as bênçãos ao seu redor. Tudo vira obrigação: levantar, trabalhar, interagir, produzir. A vida passa diante dos seus olhos como um filme em que você nem se sente protagonista. Você faz muito, mas sente pouco. Esse estado constante de atividade pode esconder uma insegurança profunda, a ideia de que, se parar, será insuficiente ou deixará de ser amado. Por trás do excesso de movimento, muitas vezes está o medo de encarar a si mesmo. Assim, o fazer se torna uma fuga. Trabalhar demais, ajudar todo mundo, ocupar cada minuto do dia para não encarar o silêncio da alma. Mas o silêncio é justamente onde Deus costuma falar mais forte. Ao ignorar seus próprios limites e emoções, você se distancia não apenas de si mesmo, mas também de Deus. A conexão espiritual exige presença, e a vida no automático anestesia essa sensibilidade. Quando tudo é urgência, o que é essencial se perde. Deus não deseja que você apenas funcione. Ele quer que você viva com propósito, com consciência e com coração. Viver com pressa constante rouba a capacidade de ouvir a voz dele. Desligar o piloto automático é um ato de coragem. É parar e perguntar: como estou realmente? É perceber que você não é uma máquina de tarefas, mas uma alma que precisa de cuidado. Reconectar-se com o presente é o primeiro passo para reencontrar a paz interior. E, ao fazer isso, você redescobre que a vida tem muito mais sentido quando é vivida com presença e não apenas com produtividade. Se você se identificou com esse vídeo, saiba que não está só. A exaustão mental pode até ser invisível aos olhos do mundo, mas ela é sentida profundamente por quem carrega esse peso. Reconhecer isso já é um passo importante na direção do cuidado, da pausa e da restauração. E acima de tudo, é lembrar que Deus caminha com você, mesmo quando tudo parece confuso e sem direção. Agora eu quero saber de você. Já viveu ou está vivendo algo assim? Como tem lidado com esse cansaço da alma? Compartilhe nos comentários. Seu relato pode ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. Aqui é um espaço seguro de acolhimento e troca. Se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana, trago reflexões como essa para fortalecer sua fé e sua jornada interior. Lembre-se, você não precisa enfrentar tudo sozinho. Desacelerar também é um ato de fé. Que Deus te abençoe e te conceda o descanso que sua alma tanto anseia. Até o próximo vídeo.